Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão, cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp, cuidar de você, esse é o plano. Agora a gente vai dar sequência aqui da nossa parte de conteúdo. Vamos para o nosso próximo e quinto painel do dia. É muito conhecimento ao longo de um mesmo dia. Então, todos os nossos painéis, a gente vai começar o nosso quinto painel. Eu vou convidar, antes de eu falar do painel exatamente, queria relembrar que a gente tem a função do Q&A, o QIA, a gente está utilizando o formato webinar, então vocês não conseguem abrir som, o chat é limitado. O QIA, né, o Q&A, ele é possível vocês fazerem perguntas para os nossos palestrantes, tendo a oportunidade aqui, tempo, com certeza vamos botar aqui para fazer as perguntas para eles, e o nosso moderador vai fazendo toda essa mediação. Peço para utilizar o Q&A, não o chat, por um simples motivo. No Q&A fica mais fácil da gente administrar, a gente ver se a gente já respondeu a pergunta, então fica muito mais fácil nós aqui da organização fazer toda essa gestão e acabar não passando aí uma pergunta despercebida, né? Toda pergunta, toda dúvida e questionamento é super importante para a gente. Para dar início ao nosso quinto painel do dia, a gente vai falar agora sobre compliance fake news, tema super relevante, e para isso eu queria convidar aqui para coordenar as atividades, a mesa de trabalho e também apresentar o mini currículo dos nossos grandes palestrantes que temos aqui. Queria convidar a doutora Maria Edevanci Marinho, advogada, cofundadora do Instituto Liberdade Digital e da Curas Sapiens, desculpa se eu falei errado, professora em Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutora em Direito pela Universidade de Paris, Panthéon-Sorbonne, não Sorbonne no francês, desculpa também. Mestra e graduada em Direito nas Relações Internacionais pelo Centro Universitário de Brasília. Autora de diversos artigos e livros que exploram a relação entre direito e tecnologia. Doutora Maria Marinho, mais uma vez, muito obrigado. E vocês também, painelistas, Diogo, Marco e Juliana, por terem aceito. E eu vou passar a palavra para você poder apresentar todos eles. Obrigado, a palavra é toda sua. Eu que agradeço, Márcio, muito obrigada, é uma alegria poder estar aqui compartilhando esse espaço com pessoas que tão queridas, né, e que eu admiro tanto, é sempre uma oportunidade de troca, não poderia deixar de começar a minha fala agradecendo a organização do evento, na sua pessoa, Márcio, também do professor Giovanni, colega de casa lá no MAC, então, meus agradecimentos a essa oportunidade de troca. O tema, né, que nos foi passado, é um tema caro para todos nós que estamos aqui, que seria compliance em fake news, né? Trata-se de um tema que, se você não conversou sobre ele essa semana, eu acho que você não deve ter trocado ideia com quase ninguém, né? Trata-se de um tema que está em discussão em todas as mesas, em todas as rodas de conversa, não importa a área que você atue. Os painelistas que nos antecederam falaram sobre a importância da integridade, a importância do restabelecimento da confiança da sociedade nas instituições, e acho que não poderia haver ponte melhor, né, do conteúdo que a gente vai estar tratando agora, com as pessoas que estão aqui como convidadas, em relação ao termo confiança e desinformação. Então, para mim, uma grande honra mesmo poder estar aqui, podendo mediar essa conversa, esse painel, com pessoas que não só admiram, mas acompanham o trabalho, também é muito importante. Para a gente pensar um pouquinho sobre o desafio, né, que a gente tem pela frente, e até para trazer alguns pontos, já para começar a comentar o debate, antes de apresentar todos os painelistas, falar um pouquinho o que significa, né, qual o papel da desinformação hoje na sociedade, que relevância a sociedade dá
para o tema. Se a gente for pensar, eu acho que há um consenso entre todos os especialistas de que a desinformação é tida pela sociedade como um dos problemas mais graves que a gente enfrenta hoje. A dúvida, eu acho, talvez as discordâncias, elas estejam presentes nas estratégias de como combater a desinformação e em que medida e que tipo de trade-off a gente pode realizar para diminuir o impacto da desinformação, que seríamos capazes de transacionar para reduzir a circulação de desinformação. Eu acho que nisso aí talvez não tenhamos consenso. Mas em relação ao impacto e à importância do tema, certamente temos aqui entre nós um consenso. Se a gente for, não sei se vocês que estão nos acompanhando têm ideia do impacto e da velocidade com a qual a desinformação ela circula. Um estudo que foi feito em 2018 pelo MIT informa que as notícias falsas, elas se espalham 70% mais rápido do que uma notícia verdadeira, se a gente for colocar num ambiente, por exemplo, como o Twitter. Antes de entrar aqui no evento, eu chequei para poder dar informação com o maior grau de acurácia possível. Então, nos últimos 7 dias, a agência de checagem aos fatos identificou 8.023 publicações que eles classificaram como de baixa qualidade em relação ao coronavírus. Então, só para a gente ter um tamanho, né, do impacto e do problema que a gente está enfrentando hoje. E para a gente discutir um problema dessa magnitude, com tamanhos, graus e camadas de análise, apresento aqui os nossos painelistas do dia para debater com a gente esse tema, e fica aberto, assim como o doutor Márcio já explicou para vocês, a oportunidade de fazerem questões. Na medida em que os colegas forem apresentando, terei o maior prazer de estar apresentando aqui as perguntas que vocês tiverem ao longo do painel. Olá! Que bom, estamos todos aqui. Tenho a honra de apresentar, então, os colegas que vão estar compondo essa mesa. Convido a professora Juliana Brúzio, que é sócia e head de tecnologia do Machado Meia Advogados e Associados, doutora em Direito pela PUC São Paulo, mestre em Direito pela Universidade de Roma, professora do programa de mestrado e doutorado em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Convido também o professor Diogo Reis, advogado, cofundador do Instituto Liberdade Digital, colunista exclusivo na área de eleitoral para o jornal Valor Econômico durante as eleições de 2016 e de 2020, e da Folha de São Paulo para as eleições de 2018, professor de Direito Eleitoral e Digital da graduação e do programa de pós-graduação Instituto Senso em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, membro da Academia de Direito Eleitoral e Político da ABRADEP, né? Coordenador de livros de Direito Público Digital, Fake News, a conexão entre desinformação, e dos livros de Direito Eleitoral Digital, todos eles da editora Revista dos Tribunais. Foi um dos especialistas convidados pela Relatoria Especial de Liberdade de Expressão da OEA para colaborar com o Guia de Combate à Desinformação e pesquisa esse tema sobre tecnologia e eleições desde 2010. Para fechar o nosso ciclo de ilustres convidados, temos o professor doutor também, Marco Antônio da Costa Sabino, que é professor e doutor, pela FIA, onde leciona na graduação, no mestrado e em outros cursos de MBA. É pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, além de outras especializações por instituições como a PUC e a FADISP. Academic Visitor da Universidade de Oxford, do Centro de Social Legal Studies, e também afiliado do Global Freedom of Expression Initiative da Universidade de Colômbia. Também é advogado nas áreas de resolução de conflitos de mídia, internet, governança e compliance. Foi executivo da Rede Globo de Televisão e conselheiro do CONAR, e está aqui hoje com a gente para conversar sobre o tema compliance e fake news. Passo a palavra, então, para... Agradeço a todos aqui os presentes, e vocês já estão vendo, né, como o painel ele promete. Passo a palavra, então, para a professora doutora Juliana Brúzio, para que dê as suas considerações, e agradeço de antemão aqui todas as perguntas que forem feitas no chat, no Q&A. Professora Juliana? Muito obrigada. Professora Maria Martinho, me ouve bem? Professora Maria Marinho? Muito Sim, bem. super bem. Então, tudo bom. Ok. Muito bem. Um prazer revê-la aqui, minha colega de Mackenzie, minha amiga. Eu também saúdo os demais
palestrantes desse painel. Muito bom estar entre amigos. Hoje de manhã eu já encontrei o professor Diogo Reis na nossa disciplina de inteligência artificial, que eu tenho o prazer de dividir com ele no programa de Stricto Sensu, né, como foi mencionada aqui na nossa apresentação, a inteligência artificial entre a cidadania e o mercado, que também diz respeito a esse assunto, né, do qual nós vamos debater aqui nesse painel, que é um assunto, eu diria, relativamente novo, mas relativamente antigo, porque especialmente empurrado pela questão pandêmica, nessa crise sanitária que nós todos fomos forçados a viver, nós tivemos uma enxurrada de eventos, o que é muito bom, eu digo isso de uma forma positiva, né? Mas nós tivemos tantas possibilidades de termos painéis, webinars, eventos, mesas de debate. Isso foi um lado muito bom dessa situação que nós vivemos e ainda estamos vivendo, né, nesses últimos tempos. Então, eu diria que fake news já é debatido há muito tempo. Eu tive a oportunidade já de estar num congresso internacional, no TSE, né, em 2018, falando sobre esse assunto, e já não era a primeira versão desse congresso, né, o professor Diogo, que sempre está lá, né, nesses congressos internacionais, está sempre participando no TSE, dos superiores nesse assunto, ele pode dizer com mais propriedade do que eu, que já há muito tempo se organizam esses debates, ou seja, não é um assunto antigo, mas principalmente, como eu dizia, na pandemia nós tivemos aí muito desse debate sendo divulgado, o convite ao diálogo sobre a fake news e também a questão da regulação das redes, porque nesse cenário nós tivemos aí o advento do PL 2630, né, que foi um projeto de lei que o ano passado, em dado momento, ele assustou, porque ele veio, né, num compasso veloz, que estava aí praticamente atropelando um processo legislativo, como se espera, com o ouvir de todas as alas, de todos os representantes da sociedade. Em um dado momento, se pensou que realmente ele seria aprovado a toque de caixa, mas, felizmente, houve um recuo e nós pudemos ter um tempo, né, aqui um hiato maior para poder discuti-lo de forma mais apropriada. Então, este PL 2630, que acabou por ser apelidado de PL das fake news, na verdade, ele trata da regulação das redes sociais. Mas não à toa o nome ficou como fake news, porque ele trata desse assunto. E esse assunto, hoje em dia, é um dos grandes maus que assolam o ambiente digital. Né? Nós agora, vários teóricos discutem já há algum tempo, algumas décadas, né, teóricos discutem sobre em que época de mundo nós vivemos. E isso já é até ultrapassado, porque sabemos que estamos fincados numa que é pós-industrial, é pós-modernidade. Nós já adentramos numa nova era de mundo, que é muito mais complexa daquela que predicou o nosso passado recente. Nós vivemos a sociedade informacional. E nessa sociedade da informação, nós nos beneficiamos da circulação, do rápido acesso à informação. Mas, por outro lado, nós temos uma grande dificuldade de separar o joio do trigo, principalmente porque nós temos uma característica nessa arquitetura da rede, que é a característica do novo leitor. Eu coloco aqui leitor entre aspas, né, querendo dizer esta figura que se coloca diante da mídia, diante do veículo de comunicação. Então, se nós formos pegar o leitor dos tempos passados, do século passado, nós víamos que nós tínhamos
o ouvinte do rádio, o leitor de um jornal, até do século, né? O jornal não é do século passado, remonta a séculos e séculos atrás. Mas era um leitor. O que eu quero sublinhar e ressaltar com essa minha fala do passado seja no ouvinte do rádio, seja no leitor do jornal, seja o telespectador da televisão, nós tínhamos figuras de leitores, entre aspas, ou seja, esse sujeito que consome informação de um lugar passivo. Ele ficava em uma postura em que ele recebia a informação. Hoje, nesse novo ambiente, não à toa que tem a nova expressão pró-consumer, porque ele não só consome a informação, mas ele também a produz. Então, nós temos agora um novo ambiente, e não à toa que se chama sociedade da informação, né? Porque nós temos essa possibilidade de produzi-la com muito mais facilidade, a um custo praticamente zero, basta ter um acesso à internet. Nós temos essa dificuldade de separar o joio do trigo, porque humanamente é quase impossível, para não dizer impossível, fazer um monitoramento, fazer uma checagem do que exatamente é verdade, do que é mentira, do que está sendo colocado de uma maneira articulada, de uma maneira até com interesses maiores para desviar, com interesses políticos, com interesses quaisquer, né, para manipular a massa. Na verdade, a gente tem essa discussão da manipulação da esfera pública, da massa pública há muito tempo, mas isso inserido nesse momento se torna muito mais sensível. Em razão do quê? Em razão dos meios de controle. Porque esta sociedade em que estamos é uma sociedade descentralizada. É uma sociedade que a gente não tem mais um lugar de edição. Quando, no início da discussão da governança da internet, os pensantes, né, os juristas daquele momento, os congressistas daquele momento, se voltam a esse assunto, há um consenso mundial, e que nós reconhecemos hoje que foi acertado. Qual foi? Foi olhar, tanto Estados Unidos, quanto Europa, quanto o Brasil, tivemos a mesma posição. Foi olhar para a internet e tivemos um olhar de liberalismo econômico. Em primeiro lugar, para reconhecer e para estimular que esse lugar, até então, hoje é fácil olhar e dizer que a internet foi um sucesso, né? Hoje é muito fácil. Naquele momento, não era tão certo. Então, tinha que se ter um estímulo, né? Então, houve um liberalismo econômico, uma intervenção mínima, com um reconhecimento de responsabilidade dos provedores, dos agentes que intermediavam a esse ambiente, de uma responsabilidade totalmente diferente daquela que se ocupava no mundo analógico. E isso, repito, foi importante, seja para que agentes econômicos tivessem um estímulo para povoar esse ambiente, que naquele momento não era certo, que seria um sucesso, como hoje é fácil olhar e falar, seja porque, de fato, existe uma diferença significativa. É descentralizado. Não existe um editorial, como num jornal, numa revista, que antes de ser publicado e rodar lá na gráfica, na prensa, passa por editorial, uma checagem final. Não, são milhões de usuários ao mesmo tempo fazendo uploads nessa figura do pró-consumer, que, né, usando aqui a expressão da professora Lúcia, ela diz o leitor ubíquo, né? A Santa Lúcia, o leitor ubíquo, né? Porque ele está em qualquer lugar, ele vem e povoa, ele inunda de informação de qualquer lugar. Desculpa, Lúcia Santaella. Ela povoa de qualquer lugar, inunda de informação de qualquer lugar. Então, esse leitor ubíquo, hoje, não há como controlá-lo. E isso foi reconhecido na seção 230 do CDA, que era a legislação de telecomunicações dos Estados Unidos, que já era mais antiga, porém, ela foi reformulada para reconhecer que a responsabilidade não se igualava como
um jornal, como uma revista que tem o seu editorial. E isso foi muito importante para os primeiros anos da governança da internet. Só que ao longo da primeira década desse século, a partir do início da segunda década desse século, isso começou a ser alterado. E tem um importante professor da Bocconi, que esse ano publicou um artigo que ele fala do que hoje tem se chamado de constitucionalismo digital. O nome dele é Giovanni De Gregorio. E ele fala sobre essa evolução que eu estou comentando com vocês, né? Não é dele essa evolução, isso já é falado, comentado por muitos doutrinadores e pensadores, mas ele usa a partir disso para inserir a questão do constitucionalismo digital. E o que ele diz? Ele reconhece também que na segunda década desse século começa-se a questionar esse primeiro modelo, de totalmente à parte, não tem um centro editorial. E aí começa-se a questionar que é preciso ter alguma coisa a mais. A mais de quem? Do que eu estou falando? Dos entes intermediários, daqueles que no começo da governança da internet foram colocados com um safe harbor, com uma proteção. Só que, ao mesmo tempo, e vejam como a equação é difícil, ao mesmo tempo, eles não podem ser responsabilizados, porque nós estaríamos aviltando a própria teoria geral da responsabilidade civil, porque não há um nexo de causalidade aqui. Nós não estaríamos sequer falando de uma teoria da responsabilidade objetiva ou da teoria do risco, nós estaríamos falando de uma teoria da responsabilidade absoluta que não é cabível no nosso ordenamento jurídico. A gente tem que ter um nexo de causalidade. O que nós sublimamos, e a primeira legislação no Brasil que reconheceu isso foi do início do século passado, em relação aos transportes ferroviários, foi sublimar o elemento da culpa. Nisso nós avançamos na teoria geral da responsabilidade civil, mas jamais podemos chegar a sublimar o nexo de causalidade. Então, é impensável também responsabilizar os entes intermediários. Então, vejam a situação que nos colocamos. E aí, o que começa a acontecer? Os casos começam a chegar no judiciário, e é isso que o De Gregorio fala. E a gente começa a ter um judiciário muito ativo, muito producente, porque a lei tinha sido, lá na década de 90, no início da governança da internet, colocada numa postura, já não servia mais essa inteligência jurídica posta, e aí começa a vir decisão para tudo quanto é lado. E isso, no final das contas, é bom e é ruim. Na verdade, é bom quando a decisão é boa, e depende para qual interesse, né, de qual parte. Mas, no final, vamos fazer um olhar aqui geral, é ruim, porque nós temos uma insegurança jurídica. Não se sabe o que vai se esperar, né? Então, nós tivemos aí uma segunda fase, que foi na segunda metade desse século, e agora estamos chegando nessa terceira fase, que o De Gregorio chama de constitucionalismo digital, que é esse reconhecimento de um procedimento. De fato, não vão ser esses agentes intermediários, não vão ser responsabilizados, porque sequer poderiam, uma questão de dogmática jurídica, mas há que se ter um agir procedimental, e é o que nós temos visto. Então, quando nós vemos aqui vários provedores agindo com conselhos, com boards, com ações em prol, né, junto com o TSE, junto com políticas, buscando, né, políticas públicas, buscando atitudes concretas. É isso que nós aplaudimos e isso que nós esperamos cada vez mais. Por quê? Não há como sequer o Estado, por mais eficiente e rápido que ele fosse, não há lei que vá mudar esta situação de fenômeno da desinformação se não houver a participação, repito, não a responsabilização, a participação por procedimentos, por uma intervenção de meio dos agentes que estão aí sendo a plataforma de veiculação que acabam por contribuir nessa nova esfera pública. Então, nós temos diante de nós uma situação que não é fácil, que está sendo debatida, né, como calibrar estes momentos, essas participações,
O PL traz algumas sugestões, então ele traz a autorregulação regulada, ele traz o conselho, que não se confunde, uma coisa é quando o PL fala do conselho, outra é da autorregulação regulada. Vem algumas críticas, porque realmente a composição é muito estatal, então é praticamente como se não tivesse uma participação, coparticipação, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito, porque meu tempo aqui já está se esgotando, mas fato é, o que eu quero deixar aqui é o quadro da figura, né? Até porque eu acho que, como a primeira a falar, eu posso me valer dessa situação boa de colocar o problema, né? Deixo para os meus colegas explorá-los mais. A fotografia é essa, nós estamos diante de uma situação difícil, porque nós temos que trabalhar no caminho da segurança jurídica, respeitando a dogmática jurídica, que não pode simplesmente ser reinventada, inovada, e nós temos os direitos fundamentais das pessoas, que todos nós temos o direito de ter acesso à informação. Então, mesmo alguns mais, com posições mais acentuadas, reconhecem até que deveríamos deixar as próprias fake news circularem. Pelo simples fato da liberdade de expressão, a pessoa ela tem que ter acesso a tudo, até a fake news. Então, para essas pessoas, seria qual o caminho? Ensinar na base da educação, para um indivíduo ele ter uma autocrítica suficiente para buscar sozinho? Me parece que aí já é delegar demais, né? Retirar totalmente uma situação de regulação que é devida. Né? Mas também a gente tem que calibrar bem, porque a gente está tratando de um assunto, eu sempre falo para os meus alunos, é como se a gente dissesse, é aquilo que é de cristal, é como andar numa loja de cristal. A chance de esbarrar aqui em situações que podem envolver a censura, cercear direitos fundamentais, que embasam o Estado democrático de direito, são muito grandes. Então, nós temos que tomar cuidado, temos que ter todas as posições na mesa, elas têm que ser respeitadas, têm que ser ouvidas, desde que bem embasadas. Eu devolvo a palavra, então, agradecendo mais uma vez por estar aqui no evento, devolvo a palavra à professora Maria, já cumprimentando os meus colegas pelas próximas falas. Obrigada, doutora Juliana. O quadro aqui que você apresenta é um quadro que aumenta aqui os níveis de complexidade, né, e a tradução jurídica desse fenômeno, que resposta jurídica a gente pode dar de acordo com a matriz dogmática que a gente dispõe, né, e a partir disso outros desafios aqui cabem para análise dos próximos painelistas, e agradeço em nome da organização aqui do evento a sua participação e colaboração, e passo a palavra imediatamente para o professor Marco Sabino, para suas considerações, conhecendo um pouco o background aí do Marco e seus temas de predileção. Já imagino que teremos um momento, já puxando a sardinha aqui para os temas que eu já quero ouvir, Marco, sobre liberdade de expressão, e mais uma vez agradecer sua presença aqui e colaboração com o evento. Marco, a palavra é sua. Oi, Maria, tudo bem? Cara, como é bom te ver. Meu, que saudade, que saudade. Tô vendo aí, obrigado pela sua apresentação. Tô vendo aí o meu parceirão e irmão, professor Diogo também. Acompanhei aí a professora Juliana, bastante conhecedora das suas falas, né? E, evidentemente, sendo professores, vocês, de uma instituição tão renomada como a Universidade Presbiteriana Mackenzie, não podia ser diferente, né? Inclusive, as expectativas e a régua ela é bastante alta. Então, gente, eu queria cumprimentar todo mundo aqui também, né? Agradecer pela presença neste evento, cumprimentar todos na pessoa aí do Márcio, que está organizando, cumprimentar todos os nossos 125 participantes, claro que não nesse número, porque afinal de contas a gente está no meio desses 125, né? 126 agora, então é um pouco menos que isso, mas cumprimentar todo mundo e prometer tentá-los não cansar-lhes. Então, que eu vou falar agora cara, quando eu fui convidado para esse evento, eu fiquei pensando, meu, compliance fake news, cara. What the hell is going on, né? Então, a professora Maria começou falando sobre, cara, se você não sabe o que é compliance fake news, você não falou com ninguém essa semana. Eu fiquei pensando, cara, então acho que eu não falei com ninguém essa semana. Mas eu tentei aqui trazer alguma coisa que pode ser relevante para o tamanho deste evento. E, obviamente, eu tenho 20 minutos para falar.
de modo que eu pensei um aspecto que eu acho que é bastante importante, que está acontecendo nos Estados Unidos agora, relacionado ao papel da imprensa. Então, eu sei que eu tenho 20 minutos para falar e, obviamente, é complicado dividir a apresentação, mas eu vou fazer. Agora, não é essa. Sai daqui. Só um minuto. Agora, vocês vão saber... Peraí, está dando um pau aqui na minha apresentação. Então, eu não vou apresentar nada. Na verdade, a minha apresentação está aqui porque eu estou tentando projetar, não estou conseguindo, tá saindo uma outra apresentação aqui, que não tem nada a ver com o que eu ia fazer agora, a não ser que eu feche isso. Pronto, fechei. Agora vamos ver se eu consigo. Vocês podem ver que... Atenção, vamos ver aqui. Também não foi, não sei o que está acontecendo. Jesus Cristo amado. Eu acho que para a gente aparece, mas logo depois fica instável, sabe? Não sei se está sendo a mesma imagem para você. A apresentação que a gente está vendo é uma azul. Eu não sei se é essa que você queria apresentar. É essa mesmo, mas ela engraçado, mas ela não aparece para mim. Assim, sabe? Aparece e volta. Vocês estão vendo a apresentação azul? Agora está estável, tá? Azul mesmo. Tá bom, aqui na tela, aqui para mim não aparece, parece um documento secreto aqui do escritório e se eu tiver exibindo isso, meu Deus do céu. Bom, não, fique tranquilo, não é isso, tá? É o PowerPoint. Bacana, vocês vão ver que eu, como realizador de PowerPoint, sou lamentável. Então, na verdade, a minha apresentação tem 3 lâminas só para a gente ter como referência o assunto. Então, o assunto é o seguinte, né? Primeiro, vamos fazer vamos situar o compliance. Vocês passaram um dia vendo isso, vocês vão ter mais 2 dias de evento e também vão ver essa questão do compliance. Compliance, eu também sou professor de governança corporativa e compliance é um dos 4 princípios de governança corporativa, junto com equidade, transparência e prestação responsável de contas. Então, compliance nada mais é do que conformidade. Vocês devem ter visto isso o tempo todo. A gente tem uma ideia um pouco, digamos, linear do compliance no Brasil. O compliance no Brasil é muito ligado à ideia de corrupção, sobretudo depois da Operação Lava Jato e da regulação, né, com a lei, né, a chamada lei anticorrupção, lei da empresa limpa, ligada ao tema de compliance. Mas compliance não é só corrupção, compliance é conformidade. Então, queria tratar do tema compliance e fake news, é um tema ligado, efetivamente, pelo menos na minha cabeça, ao dever de você se comportar de maneira conforme. E esse dever ele pode ter 2 origens. Ele pode ter uma origem moral, e ele pode ter uma origem legal. Do ponto de vista moral, você ter o dever de falar a verdade, o dever de ser honesto, né? Aristóteles já dizia, né? Na verdade, ele dizia que isso era uma virtude, que isso levaria à felicidade absoluta, mas Kant já dizia que era um imperativo de ordem ética, de dever. Então, a gente devia efetivamente falar a verdade, a gente devia respeitar, a gente devia repugnar a mentira. E, afinal de contas, quando a gente está falando de fake news, a gente está falando sobre mentira. E eu queria refletir com vocês hoje, neste curto espaço de tempo, essa insegurança que esse termo fake news ele nos gera no primeiro momento. Porque a minha fala hoje vai ser tentando meditar a respeito do papel da imprensa e como essas fake news atingem a imprensa, que felizmente é tão protegida na ordem constitucional brasileira e, de resto, de todos os países democráticos. Então, primeiro, né, definição sobre fake news. A gente não consegue um consenso. O professor Diogo sabe, né, nós temos um podcast, eu também sou pesquisador do Instituto de Liberdade Digital, tenho muito orgulho nisso, nós temos um podcast que vocês podem seguir, está no Spotify e todas as plataformas, e um desses podcasts a gente falou sobre fake news e eu tinha tido acesso a um colóquio que aconteceu no Information Society Project da Universidade de Yale, com especialistas, e ficou consensado naquele colóquio que a maior dificuldade dos especialistas era definir o que eram fake news. Existe muita confusão a respeito disso, desinformação, false news, o estudo do MIT que a professora Maria Marinho se referiu no início da fala dela, ele fala em false news, né, e misinformation, que traduzido é a desinformação. Mas o fato é que nós temos, pelo menos, 24 países que já regularam sobre fake news, cada um definindo de maneira mais larga ou mais estrita, de maneira mais exata ou mais confusa, de maneira a atender o governante da vez ou não o que são fake news. Então, a gente tem um problema de insegurança. E no Brasil, né, a professora Juliana falou aí do PL 2630, o PL que ficou conhecido como PL das fake news, mas o professor Diogo e eu, a gente já sabe, né, esse PL chama o PL do fim do mundo, né? Então,
tenta, efetivamente, conceituar a fake news, mas com uma dificuldade. Nós tivemos alguns enquadramentos, né, na lei de contravenções penais para poder punir e até levar para esclarecimentos na delegacia de polícia quem estava, digamos, propalando notícias falsas que pudessem causar pânico. Sim, isso está na lei de contravenções penais, se não me engano, é o artigo 48 da lei, ou 47 da lei de contravenções penais. Mas o fato é que a gente não tem uma definição a respeito do que é fake news, então fica difícil você falar o que é conforme e o que é desconforme. Agora, eu fico pensando do ponto de vista empresarial e do ponto de vista organizacional, o papel da imprensa. Por quê? Porque a imprensa ela tem o dever de falar a verdade. Ela é norteada, e aí eu estou dizendo de um tema que é um outro tema que daria toda uma palestra, estudo e etc., que é, efetivamente, o que é caracterizado como veículo de imprensa. Então, para fins da minha fala agora, a gente vai estabelecer que, vamos falar dos veículos de imprensa tradicional. Os veículos de imprensa tradicional são aqueles que têm um controle editorial, são aqueles que são regulados, são aqueles que têm jornalistas entre seus profissionais, são aqueles que possuem periódicos de jornalismo, né, e que, né, podem ou não atuar mediante concessão do poder público. Então, esses media outlets, como se trata nos Estados Unidos e na Inglaterra, esses caras, eles têm que falar a verdade mais, eles são norteados por imperativos de ordem ética, chamados princípios editoriais. Então, tudo aquilo que a gente vê quando a gente é, por exemplo, entrevistado, quando a gente está na frente da tela de um device que mostra para nós o que é a mídia tradicional, nós sabemos que uma reportagem, por exemplo, ela sempre tentou ouvir o outro lado. Então, sempre tem que ter o contraditório. Mais do que isso, um fato, ele tem que ser sempre averiguado. Então, nós, aqui no Brasil, por ordem do artigo 5º da Constituição, nós vivemos, artigo 5º, inciso 13º, nós vivemos num estado em que o acesso à informação é protegido, 14º, o acesso à informação é protegido, mas o sigilo da fonte é garantido. Então, quando eu sou jornalista, eu sei que eu posso me valer do sigilo da fonte. Agora, eu preciso checar minhas fontes, porque a minha fonte pode estar mentindo. E se eu estiver mentindo, eu efetivamente posso ser responsabilizado. Então, a ideia, efetivamente, é de você reforçar os princípios editoriais para você ter conformidade em relação à vedação às fake news. Isso no Brasil, fundamentalmente. Por quê? Porque a imprensa pode ser responsabilizada caso haja mentira na notícia que for veiculada. Então, a ideia de conformidade e fake news, pelo menos na minha cabeça, pelo menos no recorte que eu fiz para tratar com vocês hoje, é uma coisa ligada à imprensa. Só que a gente tem um grande desafio. O desafio é saber quem é a imprensa. Então, eu falei que, para agora, a gente ia fazer um recorte sobre os veículos de mídia tradicionais, os media outlets. Contudo, o Supremo Tribunal Federal julgou, uns anos antes, né, como nós sabemos, que para você ser jornalista, você não precisava de diploma. Então, hoje, o jornalista não precisa de diploma. E nós temos diversas pessoas que podem invocar, por exemplo, a proteção ao sigilo da fonte na internet, porque elas podem se autodenominar e se qualificar como jornalistas. Claro que essas pessoas, elas têm responsabilidade, mas elas não necessariamente seguem os princípios editoriais. Então, a partir do momento em que eu tenho uma disseminação da potencialidade de veículos de imprensa que transitam no ambiente digital, nós temos efetivamente o dever, e aí nesse sentido moral, de exigir que essas pessoas estejam compliant com a verdade. E aí queria trazer rapidamente, né, uma reflexão sobre a mentira, né? E perguntar para todos, e obviamente vocês não precisam me responder, talvez mandar um Q&A aí depois, né? Se há função social na mentira. Por quê? Porque a mentira, ela é mais velha do que andar para frente, né? Você pode não ter nenhuma fé e você pode sequer ter lido qualquer livro sagrado. Mas nos livros sagrados de diversas religiões, a mentira exerce um papel fundamental. Só para ficar no cristão, né, que é de nossa preferência aqui no Brasil, a mentira está presente no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, no episódio do Jardim do Éden, que, cara, Adão e Eva mentiram para Deus, e não uma ou duas, mas várias vezes.
Os caras eram tão idiotas que eles acharam, cara, vão enganar Deus. Então os caras não entenderam nada, né? E mais para frente, engraçado, né? Porque lá no Evangelho de João, Satã, o demônio, coisa ruim, ele é denominado como o príncipe das mentiras. E isso motivou um dos maiores filósofos que já pisou no planeta Terra, que era um filósofo cristão, que é Santo Agostinho, a escrever um livro sobre a mentira, ou contra a mentira. Claro que a visão de Agostinho era uma visão religiosa, mas Agostinho, nesse livro, ele questionava o papel da mentira, dizendo que, efetivamente, a mentira era presente, a mentira é inevitável, mas a mentira é algo inexoravelmente ligada ao mal. Agora eu pergunto para vocês, se não fosse uma mentirinha aqui ou uma mentirinha ali, como é que a vida ela se desenvolveria? Não estou dizendo que a gente tem que ser mentiroso, mas eu estou dizendo que esse é um fenômeno que a gente não pode escapar. Todos nós temos a mentira dentro de nós, pronta para sair da nossa boca, pronta para se revelar por atos ou omissões. Agora, a mentira não é um negócio virtuoso, e nem a função social na mentira, mas ela é como a corrupção. Ela está inserida na nossa sociedade, e ela precisa ser percebida como inserida na nossa sociedade. Então, vejam, nós temos essa questão do papel da imprensa nas fake news e na conformidade, nós temos a questão da mentira, que está dentro de nós, e nós temos uma regra muito interessante nos Estados Unidos. E essa regra é uma regra de 1964, no caso New York Times versus Sullivan. Não vou ter tempo aqui de explicar com profundidade, mas basicamente o New York Times publicou um panfleto, uma publicidade sobre atos racistas que estavam acontecendo nos estados do sul dos Estados Unidos, principalmente em Montgomery, no Alabama. E o panfleto, o anúncio, ele continha algumas imprecisões. O pessoal de Montgomery ficou puto e processou o New York Times. 5 pessoas, dentre as quais o governador do Alabama, o chefe de polícia de Montgomery, processaram o New York Times, pedindo cada um $2,5 milhões. Se, obviamente, o processo foi julgado no Alabama, com o júri do Alabama. O New York Times foi condenado. E se o New York Times fosse condenado efetivamente a pagar todas as indenizações, ele fecharia as portas. É um grande caso do que nós conhecemos como possibilidade de censura colateral, né? Mas, enfim, que a censura pode ser a censura judicial. Aconteceu que bateu na Suprema Corte, a corte do Justice Earl Warren, e aquela corte que estava empremeada ali pelos direitos civis da década de 1960 virou e falou assim, calma, New York Times não é responsável. Aliás, o New York Times está protegido pela primeira emenda, que protege a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, e ele só vai ser responsável por indenizações, libel suits, ele só vai ser responsável por indenizações em termos de calúnia, né, ou difamação, se ele demonstrar, ou o veículo de imprensa, ou quem quer que seja que goze da proteção de imprensa, actual malice ou reckless disregard. O que significa que ou é uma inconsequente desconsideração, ou é uma má-fé verdadeira na apuração dos fatos. Ou seja, o sujeito publica uma notícia que ele sabe que é mentirosa e que ele quer prejudicar a pessoa. Ou ele não apurou com vagar a origem daquela notícia. Isso fez com que, nos Estados Unidos, as hipóteses de difamação ou indenização por difamação de quem mentisse fossem reduzidas a zero. Porque o caso New York Times versus Sullivan protegeu a mentira do veículo de imprensa. Ou seja, o veículo de imprensa, hoje, nos Estados Unidos, ele pode até mentir, mas ele não pode mentir com malícia, má-fé, verdadeira ou desconsideração inconsequente. O que fez com que esses 2 justices da Suprema Corte, recentemente, do lado esquerdo, Clarence Thomas, e do lado direito, o Justice Gorsuch, levantassem a mão num caso e falassem, opa, a gente tem que revisitar o caso New York Times versus Sullivan, porque nós estamos protegendo a mentira nos Estados Unidos. E, velho, na internet tem uma galera que mente pra caramba. Então, o estado da arte nos Estados Unidos, da conformidade com a imprensa, está sendo rediscutido.
principalmente pelo mesmo fenômeno que nós observamos aqui no Brasil. Quer dizer, quem é a imprensa? E que tipo de discurso nós estamos protegendo? Então, gente, basicamente, eram essas as reflexões que eu queria deixar para vocês. Espero não tê-los cansado e fico à plena disposição agora. Sou todo ouvidos para ouvir a palestra que me deleitará do professor Diogo Reis. Muito obrigado, professora Maria Marinho, e um abraço a todos vocês. Fico à disposição aí para as respostas, se eu puder-las dar. Obrigado. Obrigada, Marco. Acho que a gente está no encaminhamento aqui muito interessante, né, da discussão. A gente começa com a professora Juliana Buzzi falando um pouquinho sobre a questão da responsabilidade, do questionamento, né, da dogmática jurídica para esse fenômeno, quais são as suas, qual o espaço de contribuição aí do direito, que espaço a gente tem aí de uma análise de conformidade. Marco vem e traz uma análise a respeito da imprensa, né? E em que medida essa obrigação de dizer a verdade, qual é o espaço para mentira na nossa sociedade e por que nós juristas nos interessaríamos por ela, né? Nesse momento. Fiquei bastante preocupada aí com o que você chamou a atenção, Marco, dessa possível requestionamento aí, né, dos juízes justice da Suprema Corte de natureza, acho que mais conservadora, trazendo essa discussão aí em pauta. Então, cenas do próximo capítulo, né, nos aguardam, mas eu acho que já temos aqui um prato cheio para discussão com o professor Diogo Reis, também uma pessoa muito querida e admirada aqui por todos nós, e me lembro, me corrija se eu estiver errada, Diogo, que foi o primeiro livro, né, que traz uma análise jurídica também sobre fake news no país, foi um livro seu, e eu acho que é interesse de todos nós aqui ouvir um pouquinho aquilo que você tem para falar sobre fake news, e que resposta a gente pode dar para isso? Não, perfeito. Professora Maria, super obrigado pela mediação, pelo convite, pela costura e conexão com todo mundo. Bom, não vou ficar aqui cometendo fake news, mas eu preciso dizer o quanto a minha alegria de poder estar junto nesse time aqui tão especial, com a Maria, com o Marco e com a Ju, isso capitaneados aqui pelo Márcio e pelo professor Giovanni Saavedra. Pessoas que eu admiro muito, então eu estou num espaço de muito privilégio. Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é trabalhar com quem a gente admira, e eu estou hoje aqui completo em todas as pontas aqui, então fica a minha gratidão. Queria fazer esse agradecimento especial ao professor Giovanni Saavedra, a quem eu inspiro tanto num trabalho com tanta seriedade na docência, ao Márcio com uma super organização, e cada dia eu fico mais impressionado com tanto cuidado que ele tem em todos os eventos que eu já pude participar contigo. E vamos lá, vamos tocar um pouco e falar um pouco o que eu posso tentar colaborar. Realmente... deixa eu só... realmente, eu acho que tem um microfone vazando, só para... Pelo menos eu tenho ouvido um barulho aqui, então, em todo caso... vamos lá. Não, agora acabou. Resolveu. Era um chiado, talvez tenha sido o meu fone também. O microfone do Marco, talvez. Eu acho que a gente está acostumado a fazer podcast e a gente já queria tocar. Não, estou brincando. Bom, eu tenho... Só para a gente poder entender um pouco qual foi o meu ponto de partida, minha formação é jurídica, eu estudo direitos políticos. Passei a estudar direitos políticos há muitos anos. Quando chegou em 2010, a política começa a confrontar com a internet. É quando a gente tem a primeira decisão da Justiça Eleitoral Brasileira contra uma plataforma. No caso, foi contra o Twitter. Desde então, eu passei a me dedicar a esse tema chamado tecnologia e eleições. Você já pode imaginar que em 2015 eu fui, de uma certa maneira, absorvido pelo tema da desinformação online, ou daquilo que ficou famoso como fake news. E a partir de então, esse virou um objeto de pesquisa e foi fazendo parte com o que eu tenho chamado de direito eleitoral digital, né? Uma tecnologia junto com as eleições. E a partir daí,
talvez fake news pensado no sentido mais amplo, como poluição informacional ou desordem informacional, nomes que eu acho muito legais e que deveria talvez ter ficado, acabou encontrando um apelido extremamente charmoso e venal como fake news. Esse apelido veio principalmente pelas ações do Trump na campanha eleitoral Trump versus Hillary em 2016, e onde ele resgata essa expressão fake news, que embora ele não tenha criado, já tinha sido usado no século XVIII, ele emprega especificamente para tratar desse fenômeno. E aí começa aquela grande questão, né? Se a gente já tinha um grande problema, agora a gente tem um nome para ele. E a partir de então, o problema virou, ocupou o espaço midiático. O grande desafio, o Michael chegou a colocar isso, a professora Juliana também, a respeito da pontuação. Partindo do início, afinal, qual é o conceito de fake news? A primeira relação é com a mentira e a gente sempre traz diversos pensamentos a respeito disso, né? Se fake news se resume a mentira, ou mentira a determinado fake news. A gente tem um grave problema, já começa pela própria expressão em sua tradução. Se a gente traduzir fake news literalmente, daria notícias falsas. Mas parece que notícias falsas é um impossível lógico, já que para ser notícia, como o Marco trouxe, tem que ter a chamada verdade possível, né? Porque, afinal, o jornalismo investigativo, por exemplo, não tem verdade absoluta, e muitas vezes não se tem, mas a verdade possível. E então, nesse espaço, fica a discussão, como algo para existir tem que ser verdade e, ao mesmo tempo, é falso? Talvez uma solução simples possa resolver. Ao invés de traduzir como notícias falsas, a gente talvez traduzir como falsas notícias. E talvez esse seja um pouco mais a característica, de ter algo que pareça notícia, mas não é notícia. Ela é uma outra coisa. E essa outra coisa, ela engana a gente. Um outro desafio que aparece é tentar encontrar qual é o espaço do direito diante das fake news. Mas aqui, sobretudo nessa relação entre compliance e fake news, a gente tem talvez um espaço maior para discutir a lesividade ou a potencial lesividade das fake news. Já que, muitas vezes, fake news ela engloba um desvio ético e nem sempre um desvio jurídico. Existem espaços em que a ausência de dano ou ameaça de algum dano deixe o debate de uma eventual fake news ou de um conjunto de falsas notícias muito mais no campo da ética do que do direito. Porém, aqui, em especial, com atenção ao compliance, um evento tão incrível como esse, com pessoas que conhecem tudo de compliance, e eu sou aquela que não conhece quase nada. O pouco que eu aprendi foi o professor Giovanni teve um pouco de paciência de me ensinar, e eu tenho acompanhado o canal dele também, isso me ajuda. Mas o que eu queria dizer é que, além da dimensão jurídica da fake news, que me parece surgir com o dano efetivo ou o dano em potencial, a dimensão ética aqui ainda é tanto ou até mais importante com essa dimensão jurídica. Eu vou tentar reunir essas duas para a gente falar um pouquinho a respeito do que esperar dessa relação entre compliance e fake news. Embora eu estou bem ansioso para olhar as perguntas, eu não consegui olhar antes e estou bem animado com a nossa outra rodada. Prometo não passar do tempo e para que a gente possa fazer e discutir essas questões. Veja, quando o direito olha para fake news, fica um grande desafio se o direito é ou não é capaz, e se ele é ou não é a ciência adequada para resolver esse desafio. Será que o direito é o tutor da verdade e aquele que estabelece uma espécie de um dever de verdade às pessoas? Será que a mentira, como inerente ao ser humano, um pouco do que tanto a professora Juliana, o professor Marco trouxe, a professora Maria também na abertura expôs, essa relação duvidosa entre verdade, e a que ponto que uma coisa se separa da outra? Particularmente, eu tenho pesquisado sobre o tema e eu acredito que fake news, para fins de exploração jurídica do tema, ou seja, para que a fake news seja um motivo jurídico de atuação, não um motivo exclusivamente ético ou exclusivamente moral, será necessária a presença de alguns elementos. A presença do falso, como já devia ser, como você devia imaginar, como é algo que é o nosso ponto de partida, então a presença do falso, mas não apenas o falso,
E daí talvez venha a sua principal diferença para a mentira. Eu acredito que a mentira por si só pode ser um desvio moral, um desvio ético, mas jurídico, na minha opinião, ela só será se vir acompanhada de um dano ou de uma ameaça de dano, porque o direito cabe proteger os bens da vida, e o que autoriza o direito a se envolver numa parada como essa é justamente a presença de um dano ou ameaça de dano. Daí, o segundo elemento que eu considero fundamental para a gente entender a fake news como um fenômeno jurídico, o falso somado ao dano. Eu ainda acho que o falso dano sozinho talvez não resolva, e a gente precisa também compreender o papel da vontade, ou do dolo nesse espaço, e diferenciar aquele que é, ao mesmo tempo, vítima e agente disseminador de fake news. As fake news tem uma característica muito peculiar de fazer das suas vítimas também seus agentes, lembrando um parasita, de tal forma que as pessoas, muitas vezes, contaminada com aquela fake news, sai e contamina outras pessoas. E aí não me parece que o direito nasceu para punir a própria vítima. E a gente tem figuras jurídicas, como até o perdão judicial, que é talvez um elemento extremo desse tipo de preocupação. Então, eu acredito que a fake news, para a relevância jurídica, pensando principalmente numa regulação, ela deveria ser somatória desses três elementos: o falso, o dano e o dolo, a vontade de enganar. E talvez esse conjunto me pareça que a gente ainda precisa tomar alguma decisão se a gente quiser usar o direito como arma efetiva para combate às fake news. Eu não acredito que o direito... Bom, primeiro, eu não acredito que nada sozinho será capaz de vencer as fake news. Fake news é um grande desafio porque ela é fragmentada, difusa, multissetorial, porque então a solução deveria vir de um lugar só, né? Parece meio ilógico. Mas o papel do direito nesse processo, eu acredito que é um papel relevante, me parece que deve prezar por eficiência. E aí, quando o direito se envolver em fake news, eu acredito que, além de ter a presença do falso, do dano e do dolo, o direito também deveria olhar para o seu processo massificado, o seu processo em abundância. Vou explicar um pouquinho porque eu acredito nisso. Porque o potencial lesivo das fake news, embora possa ter um efeito direto, individual, a uma determinada pessoa, parece que acaba autorizando um espaço do direito quando ela tem um potencial lesivo de alcançar grandes conteúdos. No fundo, eu acredito que, se for para punir fake news, a gente não deveria ficar procurando a tia do Zap, a fake news no varejo, aquela pessoa individualmente, tentando uma espécie de enxugar gelo, como se o direito fosse resolver questões éticas e morais, que não daria conta. Talvez a gente precise olhar para o comportamento coordenado, para a ação coordenada, e mais do que para um conteúdo falso, para a ação, o comportamento coordenado de disseminação de conteúdos falsos. Então, assim, eu acredito que o direito tem mais chance de sucesso se buscar a punição e a repressão das atividades negociais de fake news, as chamadas usinas de fake news. A gente cresceu ouvindo que informação é poder, e é mesmo, mas a desinformação me parece que é muito mais poder que a informação. Ela te faz acreditar na mentira, desacreditar na verdade, e nessa toada, num espaço de criação e geração de poder, o que alimenta isso é dinheiro. As estruturas e usinas de fake news são usinas de poder. E esse poder é no sentido mais amplo possível. Pode ser um poder econômico, mercantil, político, ou até um poder social, ter mais seguidores, ser mais famoso, ter mais likes. Então, perceba que quando a gente fala de fake news, a gente não fala de uma mentira, a gente fala de poder. E quando a gente fala de poder, a gente está falando de uma estrutura negocial por trás disso. E daí que eu acredito que o direito deveria olhar para esse fenômeno, fazendo uma distinção suficiente entre o varejo e o atacado, entre a tia do Zap e a indústria de fake news, para punir as ações coordenadas de uma forma, enquanto a tia do Zap ou o varejo merecia sua punição diante das violações aos danos concretos e individuais, como, por exemplo, uma pessoa que espalha uma mentira e ofende uma determinada pessoa. Sempre haverá o direito daquela pessoa ofendida de buscar reparação judicial. Porém, uma ação em massa do Estado, regulando e buscando acabar com as fake news,
Eu acredito que deveria olhar apenas para esse comportamento coordenado, essa usina de fake news. E muitas vezes que eu falo isso, as pessoas dizem assim, poxa, mas como o direito vai tratar diferente de duas coisas iguais? A única mudança é a quantidade. Veja, o direito já faz isso, e já faz isso há muito tempo. Eu acho que o exemplo mais claro é justamente o previsto na lei de drogas. Aquele que porta uma substância ilícita e numa pequena quantidade do seu próprio uso é tratado com a natureza jurídica de usuário de drogas. O Estado o trata completamente diferente daquele que possui a mesma substância, só que em maior quantidade, ou para venda, ou para plantio. E nesse espaço, o direito trata como traficante. Talvez mais vale a gente pensar nas famosas tias do Zap como usuários de fake news e nas indústrias como traficantes e crime organizado que deve ser combatido. Aí talvez o direito encontre melhor o seu espaço. Mas há diversos outros espaços e conexões que poderiam aparecer. Como, por exemplo, eu tenho pensado um pouco nas atividades como o Sleep Giant e o papel da empresa diante da indústria da desinformação. Me parece que o compliance ele aparece com uma força em um pedido muito peculiar nesses processos, onde toda a estrutura da empresa tem que pensar em razão de suas ações, seja como agir diante de uma denúncia como típica do Sleep Giants, mas existem outras organizações, e aqui não fica uma crítica à ação nem determinado grupo, pelo contrário, mas é necessário pensar qual o risco que isso representa para aquela determinada empresa, e de expor a sua marca, e como se posicionar diante de uma revelação como alguém amiga das fake news. Então, talvez esses são alguns desafios, pelo menos que eu imagino por hora, mas eu estou tão ansioso para ouvir o que vocês trouxeram e com vontade de ouvir a Maria e debater sobre esse tema, que eu termino por aqui agradecendo mais uma vez a todo mundo. E, por favor, Maria. Obrigado, gente. Obrigada, Diogo. Acho que você trouxe aqui algumas das perguntas. Você acabou respondendo uma das perguntas, né, que foi colocada aqui. Eu não sei se a Dalvane entendeu que foi suficiente, mas vou trazer todas as perguntas para todos ouvirem. Acho que a sua ponte no final conecta muito com o tema, né, que a gente começou fazendo a relação entre integridade, né, que foi a última fala do painelista que nos antecedeu, sobre a necessidade de discutir confiança, né? Como que a gente pode restabelecer confiança, como que a gente pode estabelecer critérios de integridade, e a ponte que eu fiz para esse painel aqui. Eu acho que um dos elementos, analisando pelo olhar privado, acho que foi o final que você trouxe, é como que os anunciantes, né, eles acabam, de alguma forma, interagindo com esse tipo de conteúdo e que tipo de risco, né, está associada, a marca está associada de alguma forma, algum incentivo econômico para a desinformação pode ser prejudicial, que talvez faça parte também da matriz de risco dos juristas e das pessoas que trabalham com compliance que estão nos assistindo aqui, que talvez seja um ponto relevante. Só para poder estimular também aqui as perguntas, gente, acho que o professor Marco também trouxe um ponto super importante. Se a gente trabalha com se o nosso papel é informar, né, se a gente faz parte das indústrias que produz esse tipo de informação, que tipo de responsabilidade tem e qual o grau aí de conformidade que a gente tem ao apresentar essas informações. E já que todos nós podemos ser jornalistas, não é, professor Marco? Que tipo de responsabilidade isso acaba trazendo, né, para aqueles que estão se comunicando aí através das redes, os influencers, aqueles que estão prestando de alguma forma algum tipo de informação. Acho que as perguntas são muitas. A professora Juliana também trouxe um ponto super importante, que é a ideia de como que a gente reflete sobre a responsabilidade de cada um, né? E ela fala um pouquinho, acho que no início da sua fala, sobre a necessidade da gente pensar esse constitucionalismo digital e questões de natureza procedimental. Então, acho que todos esses elementos aqui que a gente traz um panorama, né? Se a gente quiser colocar a lente aqui do compliance, sobre como que esse tema ele pode ser analisado. Aqui a gente tem várias perguntas, 3 perguntas para começar, para esquentar. Eu vou estar falando a primeira, depois eu vou para a segunda, e Dalvane, se ainda não tiver sido a resposta, porque o professor Diogo
Depois que você colocou a pergunta, ele não tinha visto ainda, ele começou a responder. Não sei se foi suficiente, mas se você quiser continuar, a gente também traz aqui para o painel, tá certo? A primeira pergunta é da Dalvani, ela faz a seguinte, o que vocês acham sobre a regulação da mídia? E isso veio à tona devido às fake news. Isso não é censura? Qual a opinião de vocês? Então, essa aqui para a gente começar o debate. Regular a mídia é censurar? Eu não sei, E aí? Quem quer começar? Não, eu acabei puxando o microfone, mas para te agradecer, Maria, agradecer as perguntas também. E como estava falando especificamente de regulação de mídia, eu acho que por livre e espontânea pressão deveria ser um arquivo, deveria dividir com a gente essa experiência. E eu fiquei muito curioso, inclusive pela segunda, Maria, do Paulo, achando que tem bastante conexão que a professora Juliana também trouxe, e, enfim, e talvez pareça que a gente vai precisar de uma auditoria, porque parece que foi combinado essas perguntas. São ótimas, estou só brincando mesmo, mas obrigado, gente. Bom, obrigado aí, Diogo. Acho que essa questão da regulação da mídia, ela é sempre importante, ela sempre vem à tona, né? Como disse a professora Maria, eu fui executivo da Rede Globo de televisão por quase 7 anos, e na Globo esse era um tema bastante recorrente, sobretudo na minha área, que era na área de negócios, e eu era um dos responsáveis pela mitigação de riscos ao negócio. E, obviamente, a regulação da mídia era um risco ao negócio, de modo que eu sou muito suspeito para responder essa pergunta, né? Então, gosto muito daquela frase que ficou célebre na boca da ex-presidente Dilma Rousseff, que não é a frase não é dela, mas quando ela trataram da questão da regulação da mídia, que essa é uma pauta antiga de vários correligionários dela, ela disse que o melhor controle da mídia era o controle remoto, né? Claro que essa é uma figura de linguagem, é uma metáfora, porque, efetivamente, no computador, o melhor controle da mídia é o Alt-Tab, né? Que, assim, você resolve a parada, porque é o seguinte, né? Eu gosto muito, professora Maria Marinho, professor Diogo Reis, professora Juliana, Márcio, todos que nos ouvem, eu gosto muito daquela figura, né? Que foi uma figura que primeiro surgiu nos escritos de um filósofo americano bastante importante, chamado Alexander Macleod, do Marketplace of Ideas, né, que é a história de que as ideias de sucesso elas vão prevalecer na sociedade. É como se fosse uma livre iniciativa das ideias. Então, essa é uma perspectiva liberal da liberdade, né, que assim faz sentido com relação à liberdade de expressão. A grande questão é que, quando você fala em regulação da mídia, e é uma crítica que eu tenho, uma crítica pessoal, o professor Diogo, a professora Maria, eles sabem, né? Eu sou muito crítico a respeito da questão da regulação das chamadas fake news. Acho que não vi no mundo nenhuma solução que pareça adequada do ponto de vista da liberdade de expressão. Porque ao regular o que você define como fake news, você regula uma opção política do que é fake news. E nessa opção política, o discurso que é protegido pela cláusula da liberdade de expressão pode também ser restrito. E isso pode caracterizar, sim, censura. Não gosto, peraí, só um instante, deixa eu ver quem perguntou. Dalvani, não gosto, Dalvani, da ideia daquilo que David Harsanyi chamou de nanny state. Tem um livro bem legal, né, desse cara chamado David Harsanyi, chamado Nanny State, ou Estado Babá, que é alguém dizendo, escuta, eu vou definir para você o que você pode ver. Eu vou definir para você o que você pode assistir. Eu vou definir para você o que é legal que você saiba, né? Nós sabemos que a história é a história contada por vencedores, e não necessariamente a história é a história verdadeira. Mas, na medida do possível, que a gente tenha liberdade de escolher o que é verdadeiro. Então, respondendo diretamente às suas perguntas, para mim, né? O que vocês acham sobre a regulação da mídia? Acho péssimo. Isso veio à tona devido às fake news? Verdade. Isso não é censura? Acho que sim. Qual é a opinião de vocês? Eu acho que é péssimo e acho que é censura. Não poderia ser mais direto.
né, Marco? Excelente. Passo, então, aqui, depois até se os colegas quiserem fazer comentários em relação à pergunta da Dalvani, fica super aberta aqui, gente, só para a gente não deixar de prestigiar todas as pessoas que colocaram aqui questões. Vou passar a pergunta do Paulo, professora Juliana, que o professor Diogo já conseguiu conectar uma ponte aqui com a sua fala também, eu acho que você poderia trazer boas reflexões a respeito. Ele diz o seguinte: poderiam comentar sobre as análises que usualmente se faz sobre o background check de pessoas e empresas? O ponto é que a mídia afeta essa análise e, eventualmente, certas notícias podem afetar essa avaliação. Essa é a pergunta do Paulo Aracaki. Falei certo? Me perdoe, viu? Se falei errado. Então, nossa, acho que é uma pergunta super interessante, né? Quando a gente vai fazer essa análise sobre as pessoas que estão integrando a empresa, em que medida informações que foram veiculadas da mídia, que não necessariamente, né, tem um grau de acurácia, ou que pode ser comprovada, em que medida essa análise ela pode ou não, né, tá impactando a avaliação. E aí, né? Passo também a palavra, já conectando aqui. Acho que tem uma outra pergunta, eu acho que é uma resposta, Marco, à consideração que você colocou. Só deixar ela aqui, e aí depois a gente continua o debate. E lembrando que na pergunta de Dalvani, Diogo, talvez você pudesse contribuir aqui, acho que tem uma partezinha que valeria a pena a gente discutir, que seria, no finalzinho ela diz assim: a legislação vigente já não cobre as consequências da fake news? Então, acho que essa foi uma provocação, você falou um pouquinho sobre os conceitos, mas se, na sua opinião, aquilo que a gente já tem, nós já temos ferramentas suficientes do ponto de vista legal para combater essas fake news. É isso. Não, perfeito, Maria. Olha, fazendo essa conexão a respeito porque assim, a gente pensa na fake news como fim ou como meio. Muitas vezes, isso traz uma grande diferença na forma de você buscar a solução para o problema e também a sua reparação em casos de eventuais danos. Muitas vezes, a fake news ela é, na verdade, um instrumento para se alcançar uma outra coisa. Então, ela está muito mais como meio do que como fim. O que ocorre, por exemplo, com os delitos contra a honra, que nem foi colocada aqui na questão. Então, na questão pela Dalvani, né? Do quanto a gente já tem instrumentos jurídicos para isso. E eu realmente acredito, Dalvani, que a gente deveria usar o direito que já existe para as coisas que ele foi criado quando isso servir para aquela determinada fake news. Pode parecer bobagem o que eu estou falando, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se a gente olhar a fake news como instrumento, a gente não vai precisar ter uma lei nova da fake news, porque ela é um instrumento. Assim como alguém, por exemplo, sei lá, pega um martelo e ao invés de pregar um prego na parede, taca um martelo na cabeça de alguém e mata essa pessoa, a gente precisa criar um homicídio com martelos, né? Então, porque o martelo foi um instrumento e não um fim. O fim foi o homicídio, o direito tipificou. Então, a gente pode se utilizar disso. Então, eu gosto muito da forma que você colocou, Dalvani, que mostra o seu laço com o tema de fake news, porque realmente boa parte das fake news como instrumento, elas já têm instrumento jurídico suficiente para isso. A gente não precisa de mais leis. Acontece que alguns fenômenos que se utilizam, e aqui a gente poderia imaginar, né, da fake news como a principal estratégia, a principal engrenagem, talvez eles ainda não sejam cobertos. Eu vou dar um exemplo, quando a gente olha para o cenário político eleitoral. Eu comentei que fake news em síntese, na minha opinião, poder, e inclusive poder político. A gente poderia ter, por exemplo, fake news positiva sobre alguém. Então, vamos imaginar uma onda desinformacional dizendo que, sei lá, eu fui um ótimo gestor, que eu recebi prêmios não sei aonde, que eu fiz isso e aquilo. Essa toda ela tem um fato falso, esse fato falso está acompanhado com a vontade, porque não foi enganado por acaso, enganou porque realmente queria enganar as pessoas. Ele tem algum dano? Eu acredito que isso pode influenciar e fazer você tomar uma decisão diferente da qual você tomaria.
E o direito parece ter que proteger a democracia, que é a sua autonomia de vontade. No fundo, fake news, muitas vezes, no âmbito individual, é um desvio e um ataque à sua própria vontade, à sua autonomia. Então, pensando nesse processo, uma onda de fake news positiva, falando bem de uma determinada pessoa, poderia sim provocar um dano à democracia, ainda com um dano difuso, afetando a escolha e a vontade das pessoas. Veja, e esse conteúdo não seria um conteúdo previsto diante dos instrumentos jurídicos, que está na busca, principalmente, da preservação da honra. Essa pessoa ou essa indústria que dissemina fake news falando bem daquele determinado candidato, ela, na verdade, não ataca a honra, ela valoriza a honra, ela cria, talvez, uma super honra. Então, de uma certa maneira, acaba acontecendo isso. Mas eu concordo muito contigo, tô falando, quanto mais a gente puder olhar para os espaços individuais, para a regulação existente, que muitas vezes a fake news ela é, na verdade, um instrumento da atividade ilícita, irregular ou delitosa, eu acho que a gente poderia entender esse processo e usando as ferramentas jurídicas já disponíveis, né? Então, um pouquinho aí. Mas, Maria, diga aí, por favor. Acho que a pergunta que eu acho que é quando a gente sempre tenta, às vezes, resolver com a caneta, né? A gente tem essa necessidade, às vezes no Brasil, em vários países do mundo, de como que a gente, através de uma lei, a gente consegue resolver um problema. E acho que, Diogo, acho que você citou no início, né? Como que é um tema que ele é multissetorial, né? Ele tem diferentes facetas. Às vezes, uma estrutura rígida, como uma regra, né, não consegue contemplar todas essas nuances. Né? Então, você citou algumas possibilidades de combate que não necessariamente seriam através da tipificação de uma determinada conduta, né? Mas você analisar como que ações concertadas para aquela finalidade poderiam, de repente, ter um olhar mais preciso do direito. Você falou sobre quantidade, né? E não é só sobre o tipo, mas sobre como aquilo afeta a intencionalidade. Então, tem vários elementos que, do ponto de vista da responsabilidade, você acabou trazendo e que já estão presentes, de alguma forma, na nossa dogmática, né? Então, acho que isso foi muito rico. Não sei se Dalvânia concorda, mas puxando aqui também para a pergunta de Paulo, para a gente não deixar sem responder. Paulo, eu queria te fazer umas outras perguntas aqui, acho que até para a gente dialogar. Você fala sobre o impacto que esse tipo de informação, né, que é fraudulenta. Desculpa, Marcos, você quer responder ao colega que também colocou aqui, o Vinícius, é isso? Posso? Não, eu queria, de repente, eu não quero monopolizar o debate, mas eu posso falar um pouquinho da questão do Paulo, porque quando ele está falando de background check, ele está falando daquela situação, eu posso estar enganado, a situação de você contratar e você querer ver o passado dessa pessoa ou dessa empresa. E que aqui no Brasil isso é um problema, né? Porque você já tem uma consolidação da legislação do trabalho no sentido que, se você fizer background check, isso pode caracterizar dano moral, né? Então, esse é um problema, mas eu concordo com o ponto de vista dele. Obviamente, né, nós temos uma questão que eu gosto muito de pensar, que é o seguinte, né? Parafraseando aí o professor Victor Mayer-Schomberger, do Oxford Internet Institute, que escreveu aquele livro Delete, né, sobre o direito ao esquecimento, a internet não tem um botão delete. Então, na internet, nada se apaga, de modo que você deixa rastros e pegadas digitais. Então, as empresas, elas fazem isso, elas procuram quem é o Marcos Sabino, quem é o Paulo Aracaki, quem é a Maria Marinho. E elas vão olhar os seus perfis e as suas postagens nas redes sociais. Às vezes você não tomou cuidado para fazer suas configurações de privacidade, ela vai lá e vê tudo que você fez, né? Então, o primeiro episódio desse livro, que é um livro incrível, esse que eu falei, o Delete, o professor Victor, ele narra o episódio de uma pessoa chamada Stace Snyder. Olha que eu lembro o nome da mulher. Que ela queria ser professora de escola infantil, e aí o entrevistador foi fazer uma entrevista, o entrevistador dela virou e falou assim, escuta aqui, mas o que é isso aqui? E ela tinha postado uma foto anos antes no Yahoo, cara, como é que era aquela rede social antiga? Esqueci. Mas agora eu esqueci. Ela apareceu... Hã? Orkut, Marco, não tenta dizer que você não conhece. Era antes do Orkut. Era os Estados Unidos, era gringa, aquela gringa lá, agora eu esqueci. MySpace?
MySpace, essa. Ela postou no MySpace uma foto com ela vestida de pirata numa festa fantasia, com uma cara meio assim, e aí a legenda era Drunk Pirate, né, o pirata bêbada. E aí o cara da escola falou assim, que é isso? Você acha que isso vai ser bom para os meus alunos virem, etc? Só que isso tinha sido feito anos antes. Então, é essa situação, né, Paulo? Obviamente, a mídia pode piorar muito a situação. Veja o que acontece nos casos de repercussão penal, em que a pessoa já entra condenada no plenário do júri, né? É por isso, inclusive, que existem, né, na legislação penal figuras como desaforamento, que mostram efetivamente como a pressão da mídia, a pressão social, elas podem influenciar no julgamento, inclusive no julgamento da contratação de pessoas e empresas. Então, mas isso, como é que você vai fazer se efetivamente o fato for verdadeiro, se a notícia efetivamente ocorreu, né? Se a notícia ocorreu, envolveu aquela pessoa e aquela pessoa está sendo entrevistada, ou aquela pessoa precisa ser contratada. Eu entendo que não tem muito o que fazer, porque essas informações são públicas, elas são disponíveis na internet. E nesse sentido, não dá para fazer nada. A pessoa não pode... Eu sou um cara muito contra essa história de direito ao esquecimento, né? Eu quero deixar claro que direito ao esquecimento, para mim, é um não direito. Mas é isso, né? Que concordo que nessas situações pode ser delicado a informação está na internet e ela nunca se apagar. Eu acho que tem um ponto aqui, Marco, não sei se você concorda, Diogo, também. É muito comum, né? Isso não é novo, das pessoas procurarem as outras para ter referências, não é isso? Então, faz parte, talvez, até desse processo de contratação, de conhecer o outro. Eu acho que o que aconteceu com a internet é que a gente amplificou e nós mesmos passamos a ser os fornecedores das nossas informações, né? E em que medida essa informação vai ser, como que ela vai ser interpretada? Acho que o Diogo tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, a gente precisa de contexto, né? Para a gente identificar desinformação, a gente também precisa de contexto. Então, essa imagem que você me deu aqui, dessa professora de escola infantil, né, com uma foto como essa, a interpretação que a gente dá, aquela pessoa que estava naquele contexto da festa e quem nunca, né, em um momento como esse, talvez não tenha se permitido fazer algumas coisas, quando você analisa com o papel de professora, você já passa a julgar aquela ação como se aquela pessoa fosse aquele perfil, né, aquela forma como ela vai se apresentar como professora vai ser aquela como ela estava no ambiente de festa, que é completamente diferente. Então, somos influenciados por tudo, né? Isso a gente não pode esquecer. Mas o ponto que eu acho que muda completamente, talvez, Paulo, não sei se você concorda, é que hoje a gente que está fornecendo essas próprias informações, né? E isso é muito importante. Eu falo muito para os meus alunos que estão entrando no curso de Direito, eu digo, gente, vocês sabem que no Direito tudo é reputação ilibada, né? Se você vai entrar na OAB, tem reputação ilibada, e aí o que você hoje está construindo como reputação ilibada, o que significa reputação ilibada, né? Então, e eu digo para eles, vocês, se tivessem em qualquer outro curso, talvez essa ação não fosse avaliada dessa forma, mas no direito a gente tem esse critério, esse filtro da reputação ilibada, né? Já estamos quase concluindo aqui, gente, o tempo do nosso painel, já vi outros colegas chegando aqui, deixa eu só verificar se teve alguma outra questão. Eu acho que o Vinícius fez um comentário, que eu vou colocar aqui, existe uma tese de doutorado da desembargadora federal Simone Schreiber, que se chama Publicidade Opressiva dos Julgamentos Criminais, ficando aqui como dica, eu acho que para os colegas que estão presentes, agradeço, Vinícius, sua colocação, e ele cita aqui também o artigo 220 da Constituição, né, falando sobre a manifestação do pensamento, criação, a liberdade de informação, falando um pouquinho, questionando se a regulação da mídia já não estaria prevista aqui. Eu acho que foi essa a sua colocação, Vinícius, eu não sei se fui fiel à sua ideia, espero ter sido. Eu acho que ele se referiu à fala do Marco, de regulação da mídia. Foi isso, e é verdade, né? Tem razão. Existe uma regulação da mídia, existe, por exemplo, uma lei geral de telecomunicações, existe uma lei de publicidade, 4.080, existe um decreto que regulamenta essa lei, existe a própria Constituição, que estabelece em 220, sobretudo, né, nos seus parágrafos, questões relacionadas à propriedade cruzada, questões relacionadas
ao próprio tema da defesa da sociedade com relação a programações que sejam abusivas. Então, há sim uma certa regulação, mas a regulação da mídia, né, que acho que foi tratada aqui, é aquela história do chamado controle social da mídia, né, que é uma história ventilada por alguns governos pretéritos de você ter um controle da sociedade que a mídia divulga, né? Esquecendo nesse sentido que as empresas de mídia são empresas privadas e, portanto, gozam de liberdade de iniciativa. Eu acho que era fundamentalmente isso. Mas obrigado pelas considerações e pela pergunta, que foi ótima, excelente colocação. Fomos bem abençoados, né, no nosso painel, com os questionamentos e a participação de todos. Queria agradecer a todos que colocaram aqui suas perguntas para estimular o debate e fazer com que eu possa ouvir a resposta de todos os colegas. Fiquei muito feliz com isso. Eu vou fazer uma última rodada, a gente já está faltando só 5 minutinhos para a gente fechar o nosso painel. Se, Marco, você quiser dar uma última palavra para todos que estão aqui, né, os participantes que estamos ouvindo, o Diogo também, e aí eu passo a palavra para o Márcio, para que ter sequência aí no evento. Legal, Maria, muito obrigado, agradeço a todos aí, principalmente aos organizadores, para mim foi uma honra, espero não tê-los decepcionado, e peço efetivamente perdão e desculpas aí por minhas evidentes e flagrantes limitações, é uma coisa que eu sempre, disclaimer, que eu sempre faço, que eu citei muitas pessoas e muitas questões aqui, algumas teorias, e dizer que se eu citei errado as pessoas e as teorias, isso se deve não a essas pessoas e essas teorias, mas exclusivamente aos meus defeitos e limitações, porque efetivamente a gente é humano. E queria dizer para vocês que o evento é muito auspicioso, porque quando a gente fala sobre compliance, compliance é conformidade. E na vida nós temos que ser conformes, porque a vida, ela por si só, nos puxa e nos incentiva para a desconformidade. Então, nós sermos conformes é uma contratendência, e as teorias mostram isso. De modo que há mais esforço envolvido em você falar a verdade, fazer o bem, ser respeitoso, decente, honesto e reto, do que o contrário. Muito obrigado, muito boa noite, e eu fico à disposição de vocês. Eu acho que eu já vou aproveitar aqui também, mas queria agradecer demais a todos vocês, foi muito bacana participar e muito proveitoso. Além de aprender com todos os colegas e com vocês diante das perguntas, eu aprendi também desde o convite, pensar a reflexão entre fake news, que é um tema que eu tenho me dedicado há tanto tempo, e ao compliance, que não é meu objeto de pesquisa, isso também me desafiou. Então, fica aqui minha gratidão por essa provocação, ao Márcio, ao professor Giovanni Saavedra, a quem reitero aqui toda a minha admiração e agradecimento, os professores Marcos, Juliana e a professora Maria, conduziu tão bem e que pontuou esse painel de uma forma tão bacana, tão gentil, e tão fez a gente sentir em casa. Queria te agradecer também, professora. Obrigado a todos. Agradecer, em nome aqui da organização, né, pela participação de todos, as contribuições valiosas, né, de professora Juliana, professor Marco, professor Diogo. Eu acho que todo mundo sai daqui com mais perguntas, é um sinal de que o conteúdo foi de excelente qualidade, professor Marco, porque quando a gente sai com pergunta, é sinal de que o painel funcionou, né? Então, eu espero que vocês saiam daqui cheio de perguntas e de questionamentos. Agradecer também ao professor Giovanni pela oportunidade de estar aqui e ao Márcio pela condição e a organização do evento. Márcio, a palavra volta para você, para que os colegas continuem com essa jornada aí de conhecimento. Eu acredito que tenhamos outro painel logo depois do nosso, tô certa? Certíssimo, professora Maria. Eu vou chamar todos os professores, que eu sei que vocês são excelentes professores, vocês estão de parabéns. Professora Maria, professor Diogo Reis, professor Marco, professora Juliana, foram fantásticos. Eu sei que sempre um desafio, né, Diogo? Às vezes você é de outra cadeira, mas é sempre bem-vindo também, porque essas reflexões de vocês fazem a gente pensar. E compliance, a gente fala muito, não só em congressos, em aulas, e vocês também dando aulas, vocês sabem disso. Não é só o advogado ou só essa visão, você tem que ter essa visão mais ampla, você tem que entender. Então, trazer isso para interpretar, e no mundo do compliance officer, se a gente parar para pensar, isso acontece, quando ele fica monitorando as mídias, né? Isso é fake, não é? O que a gente vai fazer, né? Isso, com certeza, surge grandes alertas
que podem impactar ou não a companhia que eles estão falando. Então, é sempre importante trazer esse ponto. E, realmente, a professora Maria começou já falando uma pequena provocação. Não tem quem viva, acho que foi ela, né? Me corrija se eu estiver errado. Quem não fale de fake news todo dia, ou pelo menos imagine, no mínimo, dentro mentalmente, se isso é ou não é, gera aquela dúvida, né? Então, eu acho que é um ato provocativo para todos nós que estamos aqui falando sobre esse tema. Então, muito obrigado, o Dr. Giovanni também agradece vocês por terem aceitado o convite, estarem aqui com a gente até essa hora. E realmente, professora Maria, a gente vai ter o nosso último painel. A gente começou hoje às 9 e vamos até às 20. A gente vai agora para o último painel, a gente vai falar sobre prevenção à lavagem de dinheiro. Mas muito obrigado a vocês e eu vou voltar agora para fazer a apresentação do próximo painel. Obrigado mais uma vez.